bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós falaremos sobre o tema termodinâmica, um dos assuntos mais interessantes dentro do ramo da física, termologia. Por que eu considero a termodinâmica um dos ramos mais interessantes? Porque a termodinâmica está presente no nosso dia a dia. Se você olhar o motor de um carro, ele funciona com base nas leis da termodinâmica. Ele usa a diferença de temperatura, né, que é produzida com a queima do combustível e o meio ambiente, para transformar esta energia térmica em energia mecânica. Uma das coisas mais importantes que aconteceu na história da humanidade foi quando nós começamos a desenvolver máquinas térmicas, que foi a Revolução Industrial. Antes, o trabalho dependia exclusivamente da força humana ou da força dos animais. Com o advento da máquina a vapor, que foi a primeira máquina térmica criada, nós começamos a nos libertar da necessidade de usar as nossas próprias mãos ou usar animais para produzir trabalho. A mesma coisa acontece na turbina dos aviões. Elas também transformam energia térmica decorrente da queima dos combustíveis em energia mecânica. Outros equipamentos, como a geladeira e os aparelhos de ar-condicionado, eles funcionam de uma maneira inversa. Eles usam a energia mecânica, porque aqui nesses aparelhos você tem um motor elétrico, para promover o quê? Para promover a transferência da energia térmica no sentido inverso ao que é o natural. Vamos lembrar, quando a gente falou da transferência de energia térmica, nós falamos que ela sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Neste caso aqui, o que acontece é que a energia térmica ela flui no sentido contrário, ou seja, ela vai do corpo mais frio para o corpo mais quente. E para que você faça isso, você precisa fornecer trabalho. Trabalho que é fornecido pelos motores elétricos que ficam ligados nesses equipamentos. E é isso que nós vamos aprender agora nessas próximas 3 videoaulas que completam o tema termodinâmica. Então aqui você tem um exemplo bastante rudimentar, que foi talvez uma das primeiras máquinas térmicas. Aqui você tem uma fonte quente, é a fonte que está transferindo a energia, e através aqui da expansão dos gases, por isso que o estudo dos gases é tão importante para a termodinâmica, através da expansão dos gases, você tem um movimento desse pistão, e esse movimento se transforma num movimento mecânico, ou seja, você tem a transformação de energia térmica em energia mecânica. A primeira máquina a vapor ela foi inventada no século I por esse cara chamado Heron, na cidade de Alexandria. Mas ela realmente tomou proporção e passou a alterar a história da humanidade lá em 1777, quando o James Watt construiu o motor a vapor, que foi a base para a Revolução Industrial. Então, onde está a termodinâmica aqui no nosso mapinha dos ramos da física? Ele está aqui debaixo da termologia. E o que é a termodinâmica? A termodinâmica é o estudo das relações entre calor, energia e trabalho. Ou seja, é a transformação de uma energia em outra, de um tipo de energia em outro. Aqui no caso, basicamente, a gente vai falar sobre a transformação de energia térmica em energia mecânica e a disponibilidade para a realização de trabalho. E vamos falar também da direção das trocas de calor. No motor do carro, o fluxo de calor segue o regime normal, da fonte quente para a fonte fria. Mas nas geladeiras e nos aparelhos de ar-condicionado, o calor migra da fonte fria para a fonte quente. E aí você precisa fornecer trabalho para que essa direção da troca de calor seja invertida. E a termodinâmica é a base para a criação de todas as máquinas térmicas. Por isso que eu gosto tanto da termodinâmica.
Esse gráfico aqui, a gente já viu nas outras videoaulas. Nós vimos, na verdade, parte desses gráficos. O que é esse gráfico? É um gráfico de pressão versus volume. E aqui, ó, você tem que, nesta linha vermelha aqui, você tem uma mesma temperatura. Então, essa daqui nada mais é do que uma transformação isotérmica. Aqui também, ó. Aqui você teve uma expansão, né, porque o volume está aumentando quando eu passo desse ponto A para o ponto B. Então, eu tive uma expansão isotérmica. Aqui, neste outro lado de cá, eu tive uma compressão isotérmica. Então, aqui você também já sabe, P1V1 igual P2V2. São as equações que a gente tem para transformações isotérmicas. E entre B e C e D e A são outros tipos de transformação, onde a gente também já sabe as formas para calcular como o gás se comporta aqui. PV igual a nRT, porque aqui eu tive, né, mudança de temperatura, mudança de pressão e mudança de volume entre os pontos B e C e entre os pontos D e A. E isto aqui é que forma um ciclo de uma máquina térmica. Quando você junta essas várias transformações, você consegue fazer uma máquina térmica. E aqui ela tem absorvendo energia de uma fonte quente e aqui cedendo energia para uma fonte fria. Não se preocupe, nós vamos falar de cada um desses pedacinhos aqui ao longo dessas próximas videoaulas. E o que nós vamos ter que conversar, né? Qual é o conteúdo da nossa matéria dessas videoaulas, para que você possa entender tudo o que está acontecendo aqui, né, neste ciclo de uma máquina térmica. Nós vamos falar sobre energia interna do gás, a gente já falou disso, mas nós vamos retomar esse tema. Nós vamos falar sobre trabalho, nós vamos descobrir aqui, né, vamos ver quais são os enunciados da primeira lei da termodinâmica e da segunda lei da termodinâmica. Vamos falar sobre dois ciclos. Isso aqui é um ciclo de uma máquina térmica, você pode ter diferentes tipos de ciclo, mas tem dois ciclos que são muito importantes na termodinâmica. O ciclo de Carnot e o ciclo Otto. O ciclo Otto, já vou adiantar para vocês, é o ciclo que existe nos motores a combustão. Então, todos os nossos carros que funcionam ou com gasolina, ou com álcool, ou com diesel, eles funcionam no ciclo Otto. Então, vamos lá agora ao primeiro ponto aqui, energia interna. E energia interna não tem nada a ver com a espiritualidade da religião, não. Nós estamos falando aqui da energia interna dos gases. Então vamos lembrar aqui, ó, este aqui é a nossa caixinha, né, onde está contido o nosso gás. Esta daqui são as moléculas do gás. Elas estão aqui todas agitadas, aqui se movimentando. E a energia interna do gás é a soma de todas as energias, de todas as partículas desse sistema aqui. É a energia interna do sistema. E aqui a gente tem quais são os tipos de energia. Você tem a energia cinética, que está envolvida no movimento. Você tem a de potencial de agregação, que é o que faz com que as moléculas fiquem próximas umas das outras. Tem a energia de ligação, que liga uma molécula na outra, um átomo na outra. E tem a energia nuclear, que mantém o núcleo do átomo unido, né, os prótons e nêutrons grudadinhos uns nos outros. Se o sistema for composto por um gás perfeito, a energia fornecida ao sistema se resume na lei de Joule. E qual é essa lei? É aquela que a gente já viu nas últimas videoaulas. A energia interna do gás, U, é igual a 3 meios de nRT. Preste bastante atenção nesta equação aqui, porque ela é muito importante. O que é o U? U é a energia interna do gás. O que é o N? É o número de moles. Então, quanto maior a quantidade de gás, maior a energia. R é a constante universal dos gases. E T é a temperatura absoluta. E o que é importante aqui? Ó? A energia interna de um gás, dado se você não aumentar a quantidade do gás, ela só depende da temperatura. Então, a única variável, a única forma de eu alterar a energia interna de um gás é alterando a temperatura dele. Ok?
Lembre-se disso, porque isso você vai usar muitas vezes no estudo da termodinâmica. Então aqui, eu tenho o meu gás aqui, eu vou fornecer agora energia para ele, né? Eu vou esquentá-lo. O que acontece? Quando a gente fornece ou retira energia térmica a um corpo ou sistema, nós provocamos uma alteração na sua energia interna. E este princípio é no qual se baseia toda a termodinâmica. Quando há um aumento de temperatura, há o aumento da energia interna. Quando existe diminuição da temperatura, a redução da energia interna. E aí a gente pode começar agora a falar do trabalho. Quando eu tenho um determinado gás aqui, uma determinada pressão, uma força atuando sobre isso aqui. E aqui eu tenho uma área, né, deste êmbolo aqui determinado pela letra A. Na hora que eu esquento esse gás aqui vai expandir, dado que se eu não mexer nessa força, ele vai, né, aumentar de volume. O V0 passa a ser um determinado volume, um volume final. E aqui eu tenho uma variação na altura. E vamos lembrar lá. Esse cilindro, a gente já falou, ele tem a base A. Nós fornecemos uma quantidade de calor Q para ele. E acontece essa expansão do volume. E a gente já, né, lá do estudo da dinâmica, a gente já sabe que trabalho é força vezes deslocamento. Força, está aqui representada, e deslocamento é esse ΔH aqui, que foi a altura que variou quando esse volume aqui houve expansão desse gás. O que nós sabemos? Nós sabemos que pressão é força dividido por área. Ou seja, força é igual a pressão vezes área. Então, esta força aqui, eu vou substituir por P vezes A. Então, eu tenho o quê? Trabalho, igual onde está escrito força, agora eu vou substituir por P vezes A. Então, fica P vezes A vezes ΔH. Agora, o que é área vezes ΔH? É delta volume. Né? Uma determinada área versus uma outra dimensão, uma altura, é um volume. Como aqui eu estou falando em ΔH, é ΔV. Então, trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume que aconteceu no gás. Ou seja, trabalho é igual a pressão vezes delta volume, é volume final menos volume inicial. Então aqui a gente já agora, quando eu tenho uma transformação, né, de um gás, onde varia pressão e volume e temperatura, eu já sei que o trabalho, eu já sei calcular o trabalho, porque trabalho é P vezes ΔV. E aqui, quando eu tenho aumento de volume, a gente diz que o trabalho é positivo, porque volume final menos volume inicial vai ser um número positivo. Quando tem redução de volume, a gente diz que o trabalho é negativo. Então, quando eu passo desta situação para esta situação, num volume menor para um volume maior, eu tenho trabalho positivo. Quando eu passo de um volume maior para um volume menor, eu tenho um trabalho negativo. Agora, naqueles nossos diagramas, né, naqueles nossos gráficos de pressão e volume, como que se comportam essas transformações e onde que está aqui, como é que eu calculo o trabalho? Então aqui eu tenho o meu gráfico de volume e pressão. Aqui eu vou fazer uma transformação a pressão constante. Então a pressão vai ser sempre a mesma. E aqui eu vou ter o meu volume inicial e vou ter o meu volume final. A gente viu que trabalho é igual a pressão vezes volume final menos volume inicial. Mas quem é isso aqui neste gráfico? Esta fórmula aqui neste gráfico nada mais é do que esta área aqui, ó. Por quê? Qual é a área deste quadrado, deste retângulo aqui? É base. E qual é a base? V final menos V0. É este tamanhozinho aqui, ó, V final menos V0.
E qual é a altura desse triângulo aqui, desse retângulo aqui? É P1. Então, P vezes variação de volume, ou seja, a área no gráfico pressão vezes volume nos dá o trabalho. Mas por que eu estou falando tudo isso aqui? Não era só a gente usar sempre P igual a VF menos V0? Sim, desde que a pressão fosse constante. E quando a pressão não é constante? Quando eu não tenho uma linha horizontal aqui, quando eu tenho uma linha, né, entre os volumes inicial e o volume final, o que acontece aqui quando essa linha é toda variada aqui, né, que a pressão aumentou, depois a pressão diminuiu, depois a pressão aumentou de novo, depois ela caiu um pouquinho? A mesma coisa, é a área aqui embaixo desta figura. Aqui dá mais trabalho para calcular a área, mas o trabalho realizado nessa transformação aqui, onde eu saí de P1 ou P0V0 e fui a PF-VF, através desse caminho aqui, é esta área aqui. Então, trabalho é a área debaixo desta curva no gráfico P em função de V. Ok? Então, aqui nós já falamos sobre energia interna e falamos sobre trabalho. Na próxima videoaula, nós vamos dar continuidade ao assunto, falando da primeira lei da termodinâmica, sobre a segunda lei da termodinâmica e sobre as famosas máquinas térmicas. Muito obrigado por assistirem a esta videoaula. Se vocês ficaram com algumas dúvidas, entrem em contato conosco ou revejam a videoaula. Grande abraço e até a próxima!